Bem, que a religião evangélica é intolerante, preconceituosa, homofóbica, todo mundo já sabe. Só que essa guerra está cada vez mais intensa, porque os homossexuais, a classe LGBTQIA+, por exemplo, cansou dessa brincadeira. E agora decidimos reagir, decidimos ir com tudo para cima. Inclusive mostrando na própria Bíblia que Deus nunca teve nada contra homossexuais. Vem com o Tio Fera que nós vamos desvendar essa polêmica aqui no canal. Vem comigo! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, o preconceito existe dentro da religião evangélica por causa de uma má interpretação das escrituras. Inclusive eu queria trazer um vídeo aqui para que vocês pudessem analisar. Detalhe, a pessoa traz informações da própria Bíblia. Vejam o vídeo. Onde é que está escrito na Bíblia que se você for uma mulher lésbica constituir família, você vai para o inferno? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Bíblia. E eu não tô vendo, não vi homossexuais aqui. Ou será porque esses crentelhos usam uma Bíblia que tem mais alterações que o meu humor? Efeminado seria a tradução errada de malacói, que significa preguiçoso. Em sodomitas teria havido erro de tradução de arsenocotais, que significa homem com muitas camas, promíscuo, não homossexuais. Então descansa, crentelha homofóbica, não usa a Bíblia para justificar sua intolerância. Forte abraço. Bem, como vimos, a Bíblia não condena. Houve uma coisa chamada adulteração. A Bíblia foi adulterada no Império Romano, mais especificamente por Constantino. Ele paganizou o cristianismo. O que é isso? Ele trouxe deuses pagãos, deuses que eram de Roma, porque Roma era politeísta. Então ele incluiu isso dentro da Bíblia. E aí ele distorceu um pouquinho. E alguns teólogos, que eu sempre costumo falar que teologia é a invenção de Satanás, simplesmente distorceram as escrituras. Foram trazendo algo da parte deles, modificando. Então acrescentaram homossexuais, acrescentaram afeminados, que não existiam esses termos na Bíblia, eles vieram surgir na década de 50, porque os termos eram malacói e arsenocoital, mas foi substituído por afeminados e sodomitas. Sodomitas são todos aqueles que vivem em Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da falta de caráter e não da homossexualidade. Ou seja, uma distorção, uma má interpretação das escrituras que é alimentada por pastores homofóbicos. Porque se o pastor ele é homofóbico, ele já tem algo contra o homossexual, então ele vai intensificar esse discurso. Ele vai pregar cada vez mais sobre esse assunto de forma distorcida, dizendo que Deus condena a homossexualidade. O problema do crente ou do cristão é que ele acha que o único pecado que é condenado por Deus é a homossexualidade, quando na verdade existe uma lista em Apocalipse, mais especificamente o 22, que fala todos os pecados que não entram no reino dos céus. E por incrível que pareça, todos que estão lá são pecados relacionados a caráter e não a sexualidade. Porque a sexualidade ela vem conosco. Então, se nós nascemos com aquela sexualidade e Deus nos condena ao inferno por causa disso, Deus seria um ser injusto. E ele não é. A verdade tem vindo à tona. E aí os cristãos não estão mais aceitando essa verdade, porque os cristãos só aceitam a verdade que convém. Analisando a hipocrisia dos cristãos.
Eu não entendo porque essas pessoas que não obedecem à Bíblia querem encontrar na Bíblia algum versículo para justificar seus pecados. Aff, que preguiça. Preguiça eu tenho de você, que não consegue viver a Bíblia toda na prática, porque tem que viver, mas quer cobrar dos outros. Isso chama-se farisaísmo. Ou você vai dizer que consegue colocar tudo em prática. Só a lei de Moisés são 613 partes. Consegue viver toda? Está escrito, você mesmo falou, homossexual também peca, logo não entra. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, logo você também não entra, porque você também é pecador. Que coisa chata, não é mesmo? Deus mandou interceder por pessoas, orar por elas e não se meter na vida alheia. Cuida do rabo de vocês. Quando a verdade é para atacar homossexuais, aí a Bíblia serve. Aí para o cristão tá de boa. Quando a verdade simplesmente é algo que eles não concordam, aí eles começam a bater cabeça, começam a discordar até do próprio Deus. Parece que a religião evangélica só serve quando ela é preconceituosa, machista, racista, quando ela é nojenta. Aí ela serve, porque ela serve aos interesses do capitalismo, ela serve aos interesses do sistema religioso que lucra com isso. A Assembleia de Deus Ministério Madureira, em João Pessoa, na Paraíba, se manifestou sobre o caso Samuel Mariano. Através de uma nota nas suas redes sociais, o pastor Júnior Feitosa, vice-presidente da denominação no estado, defendeu o presidente da mesma, cantor gospel e pastor Samuel Mariano. De acordo com Feitosa, tudo o que circula pelas redes sociais sobre o caso de adultério envolvendo a diaconisa Mona Lisa e o pastor Mariano não passa de armação, mesmo depois que a própria amante assumiu que realmente teve envolvimento com o pastor, que também é casado, espiritual e artística do músico. Ela revela que o pastor Júnior Feitosa, vice-presidente da Adebras Paraíba, ofereceu carro e dinheiro ao esposo da amante de Mariano para destruir provas contra ele. De acordo com a irmã que se identifica como vice-coordenadora, o pastor Júnior Feitosa ofereceu R$10 mil e um carro para destruir os prints de fotos e conversas, bem como também vídeos que comprometem o cantor. Segundo ela, o pastor Júnior, que é responsável pela Adebras do bairro das Indústrias, ligou para o marido traído oferecendo. Afinal, o ex-gay dentro da igreja traz lucro, porque simplesmente as pessoas que não aceitam a homossexualidade vão querer empurrar a goela abaixo dos gays toda essa história, essa baboseira, sabendo-se que através da psicologia e da psiquiatria já foi comprovado que não existe ex-gay ou que não é uma doença, digamos assim. O fato é que não existe realmente ex-gay. As pessoas continuam sentindo seus desejos e atração pelo mesmo sexo. Então isso as torna homossexuais. No caso das mulheres, lésbicas. Então você não deixa de ser. Você apenas reprime o teu desejo para se enquadrar dentro do sistema religioso. E é isso que os ex-gays agora estão achando ruim. Porque essa história de ex-gay não cola mais, não desce mais. As pessoas agora estão acordando, elas estão observando e vendo que não está havendo mudança mesmo, que as pessoas estão apenas reprimindo e que os ex-gays que estavam dentro da religião com a bandeira levantada, eu sou ex-gay, eu fui curado, eu fui transformado, curado entre aspas, e aí é o discurso deles, simplesmente não está colando mais, porque muitos estão sendo pegos em banheiro público fazendo pegação. Muitos estão sendo desmascarados porque descobria que tinha uma vida dupla. Na igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. E aí simplesmente dentro da igreja namora com mulher, fora da igreja pega os caras. Então fica meio complicado. E aí agora existe uma reação da parte dos homossexuais que decidiram se impor e dizer: chega, baixa de preconceito. Prestem atenção neste vídeo, ele é bem interessante. Já começou cagando pela boca porque ideologia de gênero não existe, é identidade. Segundo, que eu não sei quem foi que ensinou vocês a serem tão preconceituosos e limitados assim e justificarem isso com a Bíblia. Não tem nada de preconceito, do preconceito de vocês escrito na Bíblia em nenhuma religião
nenhum Deus, nenhum nada de lugar nenhum, de buraco nenhum, falou nenhuma das merdas que vocês falam para justificar a ignorância, o ódio, a perseguição e a intolerância de vocês. Isso é intolerância, limite, ignorância e burrice. Deus não falou nada disso, a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia ensina o contrário, que tu tem que amar e respeitar todo mundo como se todo mundo fosse igual, não é mesmo? Por que que tudo que não é igual a vocês tem que ser perseguido e morto? Por que que todo mundo que não acredita e não pensa igual a vocês tem que ser perseguido e morto, tem que ser rechaçado? Isso é ignorância, isso é pretensão, arrogância, isso é limite, preconceito, isso é burrice, isso é perversidade, isso é maldade, isso é burrice. Bem, os cristãos também têm que entender que homofobia é crime e que Deus não justifica crimes para justificar a sua fé. Deu para entender? Deus não aceita que os filhos cometam crimes para justificar a sua fé. Não é porque eu sou cristão e estou defendendo a minha fé que eu tenho que passar por cima da lei, por exemplo. Porque aí eu posso ser processado, sim. Um crente, um pastor, ele pode ser processado por homofobia, porque a homofobia é crime. Então, se o pastor, o crente, comete crime, simplesmente ele pode levar um processo. Seria bom, porque assim aprenderia, quem sabe. Mas aí ele iria dizer, não, eu estou defendendo a minha fé, eu tenho a liberdade de culto. Liberdade de culto é a liberdade de você defender a Cristo. Liberdade de culto é a liberdade de você pregar sobre Cristo. Liberdade de culto não é a liberdade de você atacar homossexuais, até porque Deus mandou cada um cuidar da sua vida e não da vida alheia, porque a própria Bíblia fala que o homem examine-se a si mesmo. Também tem a questão. Aí a pessoa vai dizer, mas está na Bíblia, eu só estou falando porque está na Bíblia. Só que agora sabemos que nos originais não está. Então, por exemplo, a palavra homossexual, a palavra afeminado, no original, no grego e no hebraico, não existem. Então você pode se ferrar, porque você vai chegar na frente do juiz e vai dizer, mas está na Bíblia. E alguém que entenda mesmo de Bíblia pode pegar a própria Bíblia e mostrar. Não está. Então o juiz vai entender que é homofobia. E aí você se ferra. Entendeu? Então, gente, temos que começar a modificar a nossa mente. E aí as pessoas vão dizer, mas nós temos que ser a favor do pecado? Temos que compactuar com o pecado? O pecado não é um departamento teu. Até porque pecado é tudo que não agrada a Deus. Se meter na vida alheia é pecado. Então, se é para combater o pecado, combata o pecado em sua totalidade. Combata todo o pecado. E não apenas uma parte, não apenas o que convém. Deixe de ser hipócrita. Então, o que acontece é isso. O trabalho do pecado, ou trabalhar o pecado, é um papel exclusivo do Espírito Santo e não nosso. Não cabe a mim ficar apontando o pecado das pessoas, porque eu também tenho pecados. Então, se eu apontar o pecado das pessoas, Deus irá apontar os meus. É isso que Cristo ensinou quando ele falou que não devemos tirar o cisco do olho do irmão, esquecendo a lasca de madeira no nosso olho. Ele está dizendo que se nós não conseguirmos tirar a lasca de madeira, nós não vamos conseguir enxergar com mais clareza as coisas. Ou seja, Cristo está dizendo, te conserta primeiro, seja exemplo, viva o que você prega, porque é isso que acontece. Os cristãos não vivem o que pregam, mas querem cobrar dos outros que vivam. Então isso é uma tremenda hipocrisia. E os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, o pré-requisito é que você possua caráter. E o caráter de Cristo, na verdade. Só que o hipócrita não tem nem caráter, quanto mais o de Cristo. O fato é que essa questão de ex-gay, essa questão de condenar homossexuais através das escrituras, tem dado muito problema. Tem afastado pessoas de Deus. Enquanto que o propósito de Deus é aproximar pessoas dele. Cristo morreu em uma cruz por todos, inclusive pelos homossexuais. Logo, guarde o teu preconceito, porque a opinião não é
é simplesmente solicitada, digamos assim. Então você guarda ela para você. Se você tem algo contra um homossexual, você não precisa se envolver com ele, namorar ou casar com ele. Cuida da tua vida, porque foi assim que Deus nos ensinou. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.